Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a uma nova reflexão na palavra do Senhor com o tema A Melhor Escolha. E para que nós possamos entender melhor a linha de raciocínio desta reflexão na palavra do Senhor, eu quero ler para os amados um texto que se encontra na palavra de Deus, no livro de Josué. Josué 24:14 diz assim: Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler acontece exatamente logo em seguida ao povo de Deus ter atravessado o Jordão, ter tomado posse da terra prometida, e estava ali um dilema. Josué havia observado aquele povo e percebeu que no meio desse povo que tinha recebido de Deus essa bênção da terra prometida, havia ainda muitos deuses que eles e os seus pais haviam adorado no Egito, deuses pagãos. E isso entristecia muito o coração de Deus, porque quem deu essa terra prometida ao povo de Israel foi Deus. Então, diante deles, Josué coloca agora a oportunidade de fazer uma escolha. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Eles tinham que fazer essa escolha. Eles não poderiam ficar entre dois pensamentos. Para ilustrar também esta meditação que faremos hoje, eu quero contar a vocês a história de um jovem. Um jovem que trabalhava numa grande empresa, começou de baixo, começou trabalhando em serviços bancários, serviços de entrega, serviços de correspondência, e foi subindo gradativamente na empresa, mas sempre estudando, sempre se preparando, sempre buscando crescer dentro daquela grande empresa. E ele foi progredindo. Os seus chefes sempre o admiravam, olhavam para ele como um jovem capaz e que se preparava para assumir dentro daquela empresa um cargo de importância. O seu sonho era a gerência e se preparou para isso. Estudou, buscou formação no setor em que ele queria trabalhar, e depois de formado, os diretores daquela empresa o chamaram para uma reunião e lhe disseram: olha, jovem, nós sabemos que você tem se preparado, que você é um jovem capaz, que você poderia assumir a gerência de um de nossos departamentos. Por isso nós queremos fazer um teste. Nós, os donos dessa empresa, somos ateus e sabemos que você é um jovem evangélico. Por isso queremos colocar diante de você a oportunidade de fazer uma escolha. Hoje é sexta-feira e nós vamos lhe dar a oportunidade de pensar por 3 dias nessa proposta que lhe faremos. Você tem que decidir. Se quiser o cargo da gerência nesta empresa, você tem que deixar de ser evangélico. Nós sabemos que você é evangélico, como nós somos ateus, nós queremos que você deixe de ser evangélico, e se você deixar, você será gerente de departamento para o qual você está preparado intelectualmente e sabemos que será capaz de ir em frente. E aquele jovem, naquela sexta-feira, foi para casa e começou a pensar naquela proposta que seus patrões haviam colocado diante dele,
e ele teria que fazer uma escolha. E essa escolha não seria fácil para aquele jovem. Naquela sexta-feira para o sábado ele não conseguiu dormir. Do sábado para o domingo ele não conseguiu dormir. No domingo ele não foi para o culto. E na segunda-feira ele estava completamente exausto no seu serviço e foi chamado até a diretoria. Quando lá chegou, os seus patrões perguntaram se ele tinha escolhido. E ele disse que sim. E seus patrões perguntaram: qual foi a sua escolha? E ele disse: eu escolhi deixar de ser crente. Eu escolhi deixar de ser evangélico. Eu vou aceitar o cargo da gerência dessa empresa. E os seus patrões lhe disseram: olha, infelizmente você fez a escolha errada. Porque se em apenas 3 dias você traiu o seu Deus, quanto tempo você levará para trair a nossa empresa? Esta gerência é um cargo de confiança e nós precisamos de pessoas em que nós possamos confiar. Infelizmente, você está demitido. Quando Josué propõe ao povo de Deus fazer uma escolha, ele não está negando a possibilidade desse povo a parte ruim, porque se não houver a escolha boa e a escolha ruim, nós não teremos opção. Mas sempre há a melhor escolha. Sempre haverá a possibilidade de fazermos a melhor escolha. Eles viveram muito tempo no Egito debaixo de servidão, sofrendo, mas ainda tinham aqueles deuses consigo. Vou continuar um pouco a leitura para que nós possamos entender como Deus mostra através de seu servo Josué que ele sabia que aquele povo ainda tinha nos seus corações adoração a deuses estranhos. Foi o próprio Senhor, versículo 17 diz assim: foi o próprio Senhor nosso Deus que nos fez subir e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive os amorreus, moradores da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Isso foi o que o povo respondeu para Josué. Nós também vamos servir esse Deus, porque Ele deu tudo. Ele nos abençoou, Ele nos capacitou a vencer aqueles povos poderosos para a guerra que viviam nesta terra. Deus os expulsou diante de nós. Deus nos deu força, Deus nos capacitou a vencê-los. Então nós serviremos a este Deus. Mas olha a resposta que Josué dá a esse povo. Versículo 19 diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Mas disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhe deu estatutos e leis. Aquele povo já havia feito o juramento de que serviria ao Senhor Deus de Israel, mas ainda havia no meio desse povo deuses estranhos. Eles pensaram que poderia escolher servir o bem
e o mal ao mesmo tempo. Mas não existe essa possibilidade. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ninguém pode decidir mais ou menos. A escolha tem que ser feita. E a melhor escolha sempre é aquela em que nós refletimos as consequências. O que semear o homem, isto também colherá. Temos que prestar atenção na escolha que estamos fazendo, para que lá na frente não tenhamos que pagar um preço amargo por aquilo que estamos escolhendo hoje. Prestem atenção, irmãos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Façam uma escolha. Vocês não podem ficar entre dois pensamentos. Aquele jovem da empresa, ele teve que fazer uma escolha e ele nunca imaginou que a sua escolha traria uma decepção tão grande para a sua vida. Se ele tivesse refletido na hora e respondido com convicção aos seus patrões: olha, eu não vou deixar a minha fé, eu não vou deixar a minha convicção. Eu quero servir a empresa, mas eu quero também, em primeiro lugar, servir ao meu Deus. Se ele tivesse tomado essa atitude, se ele tivesse feito a melhor escolha, ele teria, com certeza, conseguido aquele cargo de gerência que ele queria. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Quando isso não acontece, a nossa escolha não será melhor. É interessante, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz: Moisés estava prestes a passar o cajado para Josué para que ele tomasse posse da terra. Logo em seguida a essa frase, a esses versículos que nós vamos ler, que Moisés está dizendo ao povo de Israel, está orientando o povo de Israel como eles devem proceder a partir do momento em que eles entram na terra prometida sob a tutela de Josué. Moisés aconselha esse povo nesse discurso da seguinte maneira. Vou ler apenas 2 versículos que são a conclusão do pensamento e daquilo que Moisés quer passar ao povo de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe agora a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia feito uma promessa ao povo de Deus de que essa terra seria abundante, que essa terra seria a terra onde eles viveriam felizes. Mas eles teriam que ser fiéis, que ter convicção na sua fé, que ter convicção que eles tinham feito a melhor escolha, e essa escolha tinha sido orientada pelo próprio Deus de Israel. Que os nossos corações tenham convicção da nossa fé e tenhamos absoluta certeza de que escolhemos a melhor parte. Essa é a questão que eu quero deixar diante de cada um de nós hoje. Será que nós temos feito a melhor escolha? Será que você, amado, fez a melhor escolha? Pense nisso. Busque ler a palavra de Deus. Busque meditar na sua santa palavra. Busque compreender tudo aquilo que Deus quer para você. Porque a melhor escolha é fazer sempre a vontade de Deus na sua vida.